Você sabia que o seu cãozinho pode ficar paraplégico por causa de hérnia de disco? Oi pessoal, meu nome é Jéssica Orlandim, eu sou médica veterinária e trabalho com ozonioterapia e fisioterapia para animais. Esse é o primeiro vídeo de uma série deles onde a gente vai falar sobre esse universo da reabilitação, neurologia, ortopedia e dicas para te ajudar a cuidar da saúde e da qualidade de vida do seu pet. No nosso primeiro vídeo eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonada e que foi tema do meu mestrado, que é hérnia de disco. Mais especificamente hoje eu vou falar sobre hérnia de disco tóraco-lombar em cães, que é a principal causa de paraplegia nessa espécie. Sim, a hérnia de disco causa sim paraplegia em cães. Eles perdem os movimentos das patinhas, perdem a sensibilidade e também o controle da urina, das fezes. Em gatos ela já é mais difícil de acontecer, é bastante raro, mas existem alguns casos que já foram relatados em felinos também. Para começar, a gente precisa entender o que é um disco. E para isso, eu vou precisar de uma ajudinha. Estamos agora no Laboratório de Anatomia Animal da FZEA, a USP aqui de Pirassununga. Bom, para a gente fazer uma analogia ao que seria o disco, vocês se lembram aqueles tênis que tinham mesmo uma espécie de amortecedor atrás? Que eram uns discozinhos? Pois bem, o disco seria exatamente isso. Entre cada uma das vértebras da coluna, a gente tem um disco que tem essa função de amortecer o impacto da coluna. Aqui a gente tem um exemplo de uma vértebra, então o disco fica nessa região e nesse buraquinho, que depois vai formar um túnel, a gente tem o canal medular. É dentro desse túnel que fica a medula espinhal. Entre cada uma das vértebras, então, vai ficar um disco. Eles que vão separar aqui as vértebras para impedir esse impacto. Aqui um outro exemplo para vocês. Bem pequenininho aqui, a gente tem entre cada uma delas, mais escurinho, um disco. Pois bem, e a medula é como se fosse um cabo de energia ou de dados de computador. A função dela é transmitir os dados, levar as informações do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. Essa região tóraco-lombar é a região onde a gente mais tem hérnia, principalmente em cães de pequeno porte. Então eu tenho uma interrupção, eu tenho uma pedra no meio do caminho. O cérebro tenta mandar um comando pela medula, mas ele trava, o comando não consegue passar porque eu tenho ali uma interrupção física. E é justamente por esse motivo que alguns animais ficam paraplégicos, eles não conseguem fazer com que essa informação saia da cabecinha deles e chegue lá nas patinhas de trás. Então o tamanho dessa compressão, o quanto essa hérnia vai esmagar essa medula é muito importante, porque se ela esmagar só um pouquinho, ela pode gerar dor. Esmagando um pouquinho mais, o animal pode começar a apresentar alguns sinais neurológicos mais leves. Ele começa a bambolear, começa a cair, a tropeçar, o que a gente chama de paresia. E por fim, se ela comprimir bastante, a gente tem a paraplegia. O animal não consegue mais fazer o movimento por conta própria. Então, novamente, aqui entre cada vértebra a gente tem um disco e a medula. Quando a gente tem alguma alteração desse disco, a gente chama de discopatia, que é uma doença do disco, ou DDIV, doença de disco intervertebral. As mais comuns que a gente tem são as hérnias. Existem 4 tipos de hérnias já descrito, mas a gente vai falar dos 2 mais importantes, que é a protrusão e a extrusão. A extrusão, que também é chamado de hérnia tipo 1, é como se fosse um babalu. Sabe quando você aperta o babalu e sai um conteúdo lá de dentro? É algo parecido. Sai um conteúdo de dentro do disco e é esse conteúdo que vai comprimir a medula. Já o segundo tipo de hérnia, a hérnia tipo 2 ou protrusão, é uma deformação do disco. Ele começa a se deformar e se projetar para dentro do canal medular e acaba também comprimindo, esmagando, apertando essa medula. Tá, e qual a diferença?
quando que costuma acontecer cada uma delas. A extrusão, que é aquela mais aguda, que sai um conteúdo de dentro, ela acontece muito rápido, do dia para a noite mesmo. Ela costuma acontecer em animais jovens, em média de 3 a 6 anos, e raças pequenas e condrodistróficas. Então aqueles que são esticadinhos e rebaixadinhos, tipo os dachshunds, os salsichinhas, shih tzu, lhasa, maltês, poodle, piquinês, enfim. Como aquele material é muito grande, acaba comprimindo demais a medula, normalmente ela cursa com paraplegia. Normalmente o animal que tem a extrusão vai ficar paraplégico. Já a protrusão, que é aquela deformidade que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, às vezes os animais nem têm sinais neurológicos além da dor, ou demoram anos para desenvolver, ela é mais crônica e costuma acontecer em animais de grande porte, então pastor alemão, labrador, dálmata, doberman, elas são mais tranquilas do que a extrusão. Então nem sempre os animais com protrusão vão ficar paraplégicos. Lembrando que isso não é regra, um animal com protrusão pode sim ficar paraplégico e um animal com extrusão não. E a extrusão também pode acontecer em animais de grande porte, assim como a protrusão pode acontecer nos animais de pequeno porte também. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista para vocês com as principais raças que são acometidas por cada um dos tipos das hérnias. O tratamento pode variar desde um tratamento medicamentoso e um tratamento conservador, como fisioterapia, ozonioterapia, acupuntura, até o tratamento cirúrgico. É importantíssimo que ao primeiro sinal de dor, o seu cãozinho seja levado a um veterinário, porque o sucesso do tratamento depende da urgência do atendimento. Principalmente se o seu cãozinho ficou paraplégico, leve ele urgente ao veterinário. Quanto antes for feita a cirurgia, maiores são as chances de recuperação. Então hoje a gente viu o que são as hérnias de disco e quando cada uma delas costuma acontecer. E você? Você tem ou já teve um cãozinho com hérnia de disco? Conta aqui pra gente! Deixa nos comentários também as suas dúvidas e sugestões. Elas podem ser tema dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!